Fala bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, sugiro que você se inscreva, porque eu sempre estou postando aqui excelentes análises, mostrando os patamares de preços mais relevantes e deixando aqui sempre oportunidade de trade que você pode lucrar comigo, beleza? Então se você não é inscrito, se inscreve aí, aciona o sininho para que você sempre receba ali em primeira mão todos os meus vídeos. E os meus vídeos são muito rápidos, então você não vai ter que se preocupar em se organizar para ficar 1 hora, 2 horas do seu dia vendo o meu vídeo. Meu vídeo sempre vai ser algo entre 10 e 15 minutos, você vai conseguir ver muito rápido, ter uma noção do que está acontecendo e quais são os patamares de preço mais relevantes para você observar, beleza? Então, tamo junto, se inscreve aí. Então, começando a nossa análise de hoje, eu vou começar a nossa análise de hoje, né? Já que eu tinha passado alguns dias sem fazer vídeo, vamos olhar de forma um pouco mais macro e entender o que está acontecendo e quais são os patamares de preços relevantes de forma macro. Olhando para a Nasdaq, né? Porque o Bitcoin ele está sendo muito puxado pelos mercados internacionais. Então, quando o Nasdaq reage muito bem, o Bitcoin está reagindo muito bem. Então, vamos fazer uma análise primeiro de Nasdaq para saber quais são os cenários macros possíveis, né? Saber como que o preço pode se comportar ao longo dos dias, né? Quais são as possibilidades e dentro dessas possibilidades, né, o que a gente pode enxergar de correlação que pode acontecer no mercado cripto, tá? Então, inicialmente, eu já falo que Nasdaq, para mim, está muito mais saudável, né, olhando para o macro, do que o próprio Bitcoin, do que o mercado de criptomoedas. Temos alguns fatos relevantes acontecendo no mercado cripto, como é o caso, né, do The Merge, que é uma atualização na rede do Ethereum, em que o Ethereum vai passar de Proof of Work para Proof of Stake. Toda a rede Ethereum vai se tornar, né, um sistema de validação de Proof of Stake. E isso tem um impacto fundamentalista muito importante, porque mais Ethereums tendem a ser colocados em stake, o que tende a gerar uma restrição de oferta e acaba se refletindo isso positivamente no preço. Esse é a destrava de valor que se espera em termos fundamentalistas. Mas vamos ver como que isso está se refletindo aqui na movimentação de preço de tela, beleza? Então, para a Nasdaq, né, nós, olhando para o gráfico semanal, que para mim é o tempo gráfico mais relevante hoje, nós já abrimos espaço suficiente para que, mesmo que a gente tenha uma correção no tempo gráfico semanal agora, a maior probabilidade será a gente formar um fundo ascendente aqui. E aí nós formaríamos uma estrutura de inversão de tendência mais macro, que é chamada de ombro, cabeça, ombro invertido, em que você forma este fundo, um topo descendente, fundo descendente, depois você forma um topo praticamente nivelado aqui com o topo anterior. E aí, nesse contexto, quando você vem buscar um fundo ascendente, a força compradora vai tender a agir aqui mais ou menos na altura do fundo anterior aqui, né, do ombro esquerdo, tentando proteger aqui este fundo, porque essa operação ela se torna uma operação de risco-retorno muito favorável. Então, boa parte da força compradora agora vai estar esperando ou uma continuidade de movimento de alta para pegar este reteste aqui nesse topo anterior, ou uma retração para agir nesse fundo ascendente aqui. Então, isso é que a força compradora vai estar de olho para Nasdaq. Então, é extremamente importante nós sabermos que Nasdaq já está com uma movimentação macro muito relevante, uma movimentação compradora relevante. O que eu trago também em perspectiva aqui é que na movimentação de queda, né, nós tivemos uma grande confirmação aqui com um volume de venda muito expressivo. Enquanto que nessa movimentação de alta, a gente teve um volume de compra muito baixo, tanto um volume de compra muito baixo como um volume de venda muito baixo, né? Isso pode significar que mesmo, né, o mercado está relativamente mais positivo em termos de fundamento e tem poucos vendedores. Os vendedores já desapareceram. Todos os vendedores correram aqui nessa correção. A gente teve um volume de venda muito grande. Então, mesmo sem tanto volume de compra, o preço conseguiu ter uma ascensão de valor muito boa, porque não tinha vendedores.
tá? Para realizar pressão nos topos anteriores do tempo gráfico diário e tempo gráfico semanal. Então, essa é a leitura que eu faço de Nasdaq. Olhando aqui para o tempo gráfico diário, né, eu comentei toda essa movimentação lá no meu grupo gratuito do Telegram. Então, se você não for inscrito ainda, eu vou deixar aqui o link de inscrição na descrição desse vídeo. Se inscreve aí que eu sempre passo as movimentações de preço em tempo real lá no meu grupo do Telegram gratuito, tá? E também passo trades gratuitos, tá? Inclusive a gente está com um trade muito bom se desenrolando agora, que já bateu o alvo 1 de TRX, um short muito bom que a gente pegou. Então, olha só, aqui nós formamos um padrão de inversão de tendência no tempo gráfico diário e depois nós formamos esse padrão de continuidade de tendência, que é o triângulo ascendente. Esse triângulo ascendente é um padrão que se desenvolve num contexto de continuidade de tendência de alta, em que nós estamos formando aqui topos e fundos ascendentes. A força compradora está jogando o fundo sempre ascendente, então você vai criando bases de preços ascendentes. E a maior probabilidade de você ter um rompimento para cima. Então nós tivemos um rompimento para cima, um reteste nas médias de 12 e 26 e uma continuidade de alta, que este movimento aqui se chama de pullback, tá? Então nós tivemos um pullback de média com reteste de topos anteriores, que é uma movimentação gráfica, uma estrutura gráfica muito comum de acontecer quando você tem padrões de inversões de tendência, tá? E agora, aqui Nasdaq, hoje primeiro perdeu aqui o fundo anterior no tempo gráfico de 4 horas, né? Perdeu o fundo anterior no tempo gráfico de 4 horas. Era para nós termos iniciado uma correção no tempo gráfico diário, mas aí tivemos a força compradora reagindo e agora a força vendedora já está empurrando o preço de volta, tentando agora formar o pivô de baixa. Então nós formamos aqui topo, fundo descendente, topo descendente e agora provavelmente iremos formar o pivô de baixa. Apenas depois que nós perdermos esse fundo anterior aqui, nós iremos confirmar o pivô de baixa e aí sim daria início a uma correção no tempo gráfico diário. E aí o tempo gráfico diário, como está muito saudável, olha só, tempo gráfico diário formando aqui sua escadinha, né, formando aqui topos e fundos ascendentes, uma movimentação muito saudável. Então a maior probabilidade aqui também é a formação de um fundo ascendente com retestes de média de 12,26, bem como aqui reteste de topos anteriores, tá? Se nós começarmos a perder esta região de suporte aqui constituída por topos anteriores e médios, aí sim a gente começa a ver uma fragilidade na tendência, mas que não seria transposta de forma imediata. É altamente improvável a gente sair perdendo todos os fundos de uma vez, tá? A gente primeiro teria que formar esse fundo ascendente para depois ter aqui um pivô de baixa se nós formos inverter essa tendência. Então, na minha visão, mesmo que a gente forme um pivô de baixa no tempo gráfico de 4 horas, a tendência no tempo gráfico diário ainda está saudável, tá? O Bitcoin também corrigindo no tempo gráfico diário, né? O Bitcoin iniciou a sua correção no tempo gráfico diário antes mesmo de Nasdaq, então Bitcoin sempre está um pouco mais frágil do que Nasdaq. Então aqui nós tivemos uma leve acumulação formando aqui essa região, né? Um ombro, cabeça, ombro, com o rompimento aqui desta linha de suporte, né? E aqui foi onde nós abrimos o nosso short de TRX, beleza? Então, quando o Bitcoin perdeu a tendência no tempo gráfico de 4 horas, nós observamos por outras moedas que também estavam mostrando padrões frágeis, né? E abrimos ali o nosso short aqui nesse ombro, cabeça, ombro aqui, ó, em TRX. Quando nós rompemos aqui a linha de pescoço, abrimos aqui o nosso short, tá? Nosso short já bateu aqui o nosso alvo 1, alvo 2 e alvo 3, mais lá embaixo, e aí vamos ver como o preço vai se desenvolver, beleza? Então, Bitcoin de forma mais macro ainda está bem mais frágil do que Nasdaq. Olha só, nós não abrimos tanto espaço suficiente assim para formar uma estrutura de ombro, cabeça, ombro invertido. Nós ainda estamos engatinhando, né? Comparado com o Nasdaq, Bitcoin ainda está muito frágil. E agora o que eu estou de olho é justamente nesse tempo gráfico semanal, porque agora o tempo gráfico mensal está em busca de um topo descendente.
E esse topo descendente, se ele for formado em confluência com este fundo anterior, isso aqui pode ser simplesmente um movimento de pullback. Quando você tem uma tendência de baixa, você forma topos e fundos descendentes, e este fundo descendente ele vira uma região de referência para a força vendedora. Então, se você tem a formação de um topo descendente em confluência com esse fundo descendente aqui, você nada mais tem do que uma estrutura bem saudável de tendência de baixa. Então, de olho para essa possibilidade. De forma mais macro, né, vendo essa possível recuperação do Bitcoin, o que eu estou aguardando? Isso aqui a gente vai ser um padrão que vai se desenvolver em mais umas 5, 6 ou 8 semanas, demoraria mais uns 2, 3 meses aí para se desenvolver. Eu gostaria de ver o Bitcoin formando esse topo descendente, perdendo este fundo anterior, porque aqui nós desenvolveríamos uma divergência altista no tempo gráfico semanal. Então aqui eu gostaria de comprar bastante Bitcoin para hold, tá? Então se o Bitcoin perder esse fundo anterior, em um primeiro momento vai ser uma oportunidade de short nesse topo descendente, mas num segundo momento vai ser uma excelente oportunidade para acumular Bitcoin aqui embaixo. Aqui embaixo vai ser o ponto em que eu vou agressivar Bitcoin e Ethereum. Ethereum, na minha visão, tem um potencial, né, um upside muito melhor do que o Bitcoin, até em função dessas atualizações que nós ainda estamos por ver. O próprio Vitalik Buterin, durante um evento que aconteceu agora em Londres, se eu não me engano, ele falou sobre o The Merge e quão significativo essa atualização pode ser para o Ethereum em termos de fundamentos, né? Tanto em termos de quantidade de Ethereums que podem vir a estar em staking, como a própria saúde do funcionamento da rede, né? De termos uma rede mais escalável, né? Uma rede mais barata. Então, eu estou realmente de olho aí em Ethereum, eu tenho montado muito mais posições em Ethereum do que em Bitcoin para hold, e é isso que eu estou aguardando, beleza? Então, esses são os patamares de preço mais relevantes. Isso é o que eu estou de olho para o Bitcoin, para a Nasdaq, né? Montamos essa oportunidade de trade em TRX. Se você não está no meu grupo gratuito, se inscreve aí para você ter acesso a essas oportunidades de trade. Espero que você tenha gostado. Tamo junto aqui a 2.